Não vos disse, já estou em aulas de canto, que era para trabalhar a voz, para poder um dia ser ouvida e entendida, sabes que? Chamo-me Cristina Guerreiro. Guerreiro é a minha parte portuguesa que eu não quero deixar. Eu nasci no sul de França, numa terriola que é a segunda cidade de Midi-Pyrénées, desde que eu me lembro, ir à escola sozinha. E para mim essa coisa de ir à escola sozinha teve muito significado, porque permitiu-me fazer o que eu gostava. Hoje, quando faço o balanço do que aprendi, se calhar as coisas mais importantes, aprendi no caminho da escola, quando passava e podia parar em casa das amigas que viviam de uma maneira muito diferente dos meus pais e com as quais aprendi coisas que não podia aprender em casa dos meus pais. Isso era possível naquela terra, porque era uma terra operária, onde, de facto, a escola pública ainda funcionava como um melting pot, não sei se pode dizer isso, e de facto estava lá toda a gente, não havia escolas para ricos e escolas para pobres. Vou dar um exemplo: a minha amiga e mesmo super amiga da escola era filha do varredor que trabalhava, que era um refugiado político espanhol, que trabalhava no serviço onde o meu pai era chefe de serviço. Pronto, e isso não colocava questão nenhuma, nem ao meu pai, nem ao pai dela, nem a nós. E o que eu sinto que foi a história é o facto do meu pai e a minha mãe também terem universos sociais diferentes. E do aspecto do feminismo, porque já que o filme trata disso, acho que também tem uma dupla cultura, que é... Vocês obrigaram-me a pensar um bocado em coisas razoavelmente íntimas, não é? O meu pai era um homem católico, tradicionalista na sua maneira de levar as coisas muito a sério. Sempre me tratou não como uma menina, mas como um ser humano que tinha capacidades, que tinha deveres, que tinha que se desenvolver, que tinha que ter um trabalho, quando ao mesmo tempo tratava a minha mãe como alguém que era dona de casa e que não precisava trabalhar para nada e a minha mãe que aceitava este modelo, mas aceitava sem aceitar, porque era alguém que tinha uma profissão, e por cima que deixou de exercer quando teve os filhos. Sempre me disse também, não faça como eu, não fique em casa. E o que é giro é que a minha mãe dizia isso, mas por outro lado não achava muito jeito eu ser tão livre na minha cabeça. E eu acho que essas duplas, essas contradições, essas dificuldades em conciliar uma coisa e outra, que construíram. Fui crescendo, tirei um super curso, e foi engraçado porque quando cheguei cá, na altura, em 75, e vim à Boleia com uma amiga minha, francesa, que tinha os pais tinham um apartamento no Algarve, pronto. E descobrimos este Portugal de 75, com tudo o que é. Então, o que é que isso vai dar, não é? Bom, e viemos em maio de 75. Então, na altura, pronto, lembro-me de ficar deslumbrada com a luz e com o país e pronto, o tipo de construções e essas coisas, mas ficar deslumbrada com os tropas bonitos. E passei cá 10 dias. Descobri, pronto, este primeiro contacto com Portugal em plena Revolução, e descobri o pai dos meus filhos, né? Então, passado um ano, a aventura começou, porque decidimos que era para cá que a gente ia começar a nossa vida comum. De 76 eram uns anos complicados para cá chegar, e o diploma, que eu pensava que era um diploma, cá não valia nada porque não tinha equivalência,
Os amigos do meu marido diziam que a minha chance de encontrar um trabalho era mais ou menos nula e queria filhos, pronto, mas queria o trabalho também. Trabalhei durante um ano e meio num estaleiro internacional, que era para construir aquela fábrica onde passei a trabalhar a seguir. E no estaleiro internacional foi o tempo onde eu consegui estar grávida 2 vezes e ter 2 filhos, não é? Pronto. Porque eu era muito nova, não é? Tinha 25, 26 anos, por isso. Pronto, na altura dizia assim na brincadeira, se eu soubesse que era tão complicado de vir, eu nunca me tinha lançado numa coisa dessa. Mas lá com a inocência da idade foi-se fazendo. E por isso recomecei a trabalhar quando tive hipótese de pôr os miúdos na creche. Por isso eram pequeninos, tinham 2 anos e... mais certo, 1 ano e meio, o mais pequenino, e o outro 2 anos e meio. Sines tinha essa coisa que era uma comunidade humana interessante, porque havia muita gente que tinha os retornados, que tinham vindo da África, por isso era uma comunidade mista, onde se encontrava alentejanos do litoral e encontrava-se gente que tinha vindo, pronto, de sítios bem diferentes. E, em particular, um dos amigos de Porto Covo, onde a gente morava, que era um pescador velhote, era o poeta popular e passava as temporadas no monte, que era dos avós do meu ex-marido, pagando a estadia contando poesia. Pronto, que são coisas que, na altura, deliciava-me completamente. Pronto. Eu lembro-me muito bem deste senhor, tinha uma filha da minha idade, que teve grávida exatamente ao mesmo tempo. E as duas estávamos convencidíssimas que íamos ter um menino. E ele dizia, epá, ricos meninos que vocês vão ter. E as duas tivemos filhas, não é? Então este olhinho do velhote que sabe, eu nunca me esqueci. Durante um ano, o ano seguinte, acabei por ser professora de informática. Bom, esse episódio do ensino, para mim, foi uma revelação, porque quando eu era miúda, uma amiga minha que queria que eu fosse com ela para estudar para ser professora. E eu, na altura do alto dos meus 15 anos, eu dizia não, porque é uma relação desigualitária. O professor é que sabe, os alunos não sabem, eu não quero isso, não me interessa, não quero entrar nessa. Não. E esse ano de ensino percebi quanto é que eu tinha sido estúpida, porque eu adorava isso. E a relação do professor e dos alunos, de facto, foi alguma coisa que me encheu as medidas. Gostei muito da relação com os colegas, gostei de inventar coisas transversais, fora das disciplinas, inventar eventos partilhados. E descobri que o ensino era uma coisa... Era a tua vocação? Sim, poderia ter sido. Essa coisa do ensino, sinto que passei ao lado de qualquer coisa, porque todo o aspecto pedagógico fala-me muito. Conseguir fazer que alguém se aproprie um conhecimento é qualquer coisa que me dá uma imensa alegria. Entretanto, quando o meu ex-marido também chegou ao ponto onde teve que optou por sair da empresa, surgiu uma oportunidade que era muito mais maluca de tomar conta de uma propriedade que era da família dele. E eu batalhei para convencer os meus sogros que éramos capazes. Que era porque eu tirei um curso de gestão da empresa. Lá. E na altura eu dizia, gestão de empresa, senhora, o único tipo de empresa que eu gostava de gerir era uma quinta. Então lançamos nisso. E foi a aterragem ao mesmo tempo numa vila que estava em ebulição, porque o projeto de Messejana estava a acabar e o processo do nascimento da ESDIM estava no seu início. Pronto. E para mim foi um duplo envolvimento no fazer nascer um projeto agrícola com um projeto turístico
que na altura aparecia como uma coisa completamente maluca, e o projeto da ESDIM, no qual envolvi-me imenso, porque era, pronto, não contei isso há bocadinho, mas quando era nova não fui militante política, porque não tenho disciplina suficiente para isso, mas era militante da causa autogestionária, pronto, da causa cooperativa, eram coisas que me falavam muito. E que no meu curso de gestão de empresa puxei, pronto, por isso armei-me revolucionária no interior de uma coisa super burguesa, pronto, foi a minha batalha política, foi aí que eu acabei. E acabei por muito rapidamente descobrir que a agricultura convencional não era o que eu queria fazer, porque felizmente descobri que a forma de agricultura que eu queria praticar era a agricultura biológica, só me fazia sentido isso. Então estava a batalhar duplamente, como mulher e como defensora de uma agricultura que parecia uma maluquice, não é? E como portadora de um projeto turístico numa zona que não era classificada como de interesse turístico. Eram três coisas assim um bocado complicadas. Não tenho dúvida nenhuma que a energia que me sobrou para as ovelhas era a energia que sobrava, não é? Pronto, muito rapidamente o projeto coletivo tomou um peso que me afastou um bocado do projeto agrícola. Hoje tenho uma certa pena de não ter tido o juízo de equilibrar melhor as coisas. Mas a gente tem sempre entende melhor quando depois das coisas já aconteceram. Não é? O que eu acho piada e hoje, com o tempo que passou, ter a confirmação que a opção biológica estava certo. Quando foi o início da ESDIM, também para mim foi descobrir todo o movimento da igualdade dos direitos para as mulheres. Tinha uma cultura feminista sem o saber, não sei como se pode dizer isso. Para mim era óbvio. Pronto. O que eu gostei muito nas alentejanas é sentir que eram mulheres rijas, pronto, que pareciam não mandar nada, mas mandavam na prática, sem elas nada teria acontecido. Pronto, eu fiquei completamente apaixonada um bocado por tudo, pela comida, pelo saber fazer sem meios, por a maneira como tomavam as decisões sobre o futuro dos putos. Gostei também muito de descobrir, por exemplo, que no Alentejo não se casava. E esses 10 anos, de facto, permitiram-me influenciar processos que acho que hoje deram alguns frutos. Por exemplo, outro dia estava a falar com uma amiga minha, estou muito contente de ter tido alguma coisa a ver com o nascimento do infantário de Messejana, porque sei que há muitas mulheres que puderam ter atividades profissionais porque estão lá os miúdos, não é? Pronto. Não cheguei até o fim do processo, pronto, larguei antes, porque sozinha, ao momento que eu não fui capaz de ir mais longe. Sei que a minha experiência serviu para outros, serviu para confirmar que era possível e que valia a pena ir por aí. Agora, não sei qual é a minha relação hoje com este território. Pronto, é aquela coisa, estou quase reformada, será que eu venho cá, que eu volto? Não sei. Mas que é um tempo da minha vida que foi muito, muito forte. Eu escolho pelo processo coletivo. E alguns amigos que eu conheço, que meteram-se em processo de desenvolvimento, fizeram a mesma coisa e hoje fazem balanço da sua vida pessoal bastante negativo, porque de facto o coletivo impõe-se, não é? Há um sentido
da importância que é... sim, exatamente, que vai puxando por nós. Eu saí do Alentejo porque quando estive sozinha a tomar conta do projeto agrícola, que ele revelou-se ser difícil demais. Bom, aguentei um ano e meio sozinha, mas não... Pronto, estava fora das minhas capacidades. Pronto, e tive que reconhecer que já não era capaz de levar mais à frente o projeto e fui-me embora para Lisboa. Mas foi muito doloroso, foi uma das percas mais dolorosas da minha história de vida. E então resolvi tirar um ano sabático e na altura, como eu não sei muito ficar sem fazer nada, a minha rota cruzou a rota da UMAR e da Paula Ortiz e conseguimos inventar um projeto pronto, que era no contexto da manifesta. Quisemos fazer uma recolha de textos de mulheres e foi um episódio também muito interessante porque permitiu outra vez encontrar mulheres no resto do território, partilhar histórias de vida. Foi uma coisa que também me deixou muito, muito boas recordações. Depois, pronto, a minha vida continuou em Portugal, pronto, em Lisboa, no norte de Lisboa, em Santarém, mais uns 3 anos. E depois a minha vida pessoal fez que tive que optar por voltar para a França. Esse regresso à França é outra história, pronto, por isso como acabei por envolver-me numa outra forma associativa, num outro tipo de projeto, porque estavam ligados a uma batalha pessoal que eu estava a ter, que tem a ver com a doença do meu filho. Cheguei à conclusão que na confrontação com o acompanhamento de uma doença psiquiátrica, as mães, as irmãs, estão de facto muito, muito presentes. Mais do que os pais. Na prática dá-me a sensação que, da minha experiência dessas doenças a um nível grave, que as mulheres têm uma capacidade de aceitar a loucura muito mais desenvolvida do que os homens. E na prática há muitas mães sozinhas que batalham este combate. Por isso foi a continuação do meu feminismo, de uma certa maneira, continuou por aí, não é? E o resto da vida de se escrever, se tiver, como dizem cá, se tiver saúde para isso, não? Havemos de ver o resto da história.